a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, porque não acredita, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em luz. Palavra da salvação. Deus enviou seu Filho para nos salvar. Esta é a grande, antiga e tão nova novidade para nós, boa nova para nós. Nós não estamos à mercê dos nossos erros, nós não estamos à mercê dos nossos pecados. Em Deus ainda e sempre haverá salvação para os nossos pecados. É verdade que, como diz o Evangelho de hoje, para ser salvo, nós precisamos nos aproximar desta luz. Por quê? Porque a luz ela tem esse papel importante de iluminar o lugar que está obscuro, de revelar o que está escondido, e muitas condições de pecado que existem em nós, elas agem com poder no oculto, no escondido, no guardado. Pois é por isso que eu e você, tendo certeza de que Jesus veio para nos salvar, agora achega-te, aproxima-te dele e deixa que a luz do Cristo ilumine a sua vida, ilumine a minha vida, e todas as obras de pecado, todas as condições de erro, todas as realidades, elas possam ser iluminadas pelo Cristo. E qual é a consequência disso? A mudança, a transformação, a mudança de mentalidade. A partir do momento que nós encaramos com a realidade do pecado e encontrando com Jesus, nós deixamos o pecado para trás e assumimos uma nova vida. Agora, se escolhermos ficar longe da luz, nós provavelmente, porque temos medo da mudança, medo da conversão, e talvez acostumados com a realidade do pecado, não corremos para a luz que é Jesus. Por quê? Porque está tão acostumados na realidade de pecado, que nós achamos que já não tem mais jeito para nós. Olhemos a primeira leitura. É muito forte a primeira leitura. O livro de Crônicas é um dos livros históricos do Antigo Testamento. Crônicas 1, Crônica 2, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, são livros responsáveis para nos contar sobre a história do povo de Israel, sobre como eles caminharam. E nós olhamos hoje um recorte
O recorte é quando antes do exílio da Babilônia, como o povo estava. O povo estava assim, entregue aos pecados. Ninguém se convertia mais, o povo estava assim, sem limites, não tinha mais respeito a Deus, nem pelo próximo, nem consigo mesmo, estavam cedidos ao pecado. Cedidos. Então, o que acontece? Deus entrega-os à sua escolha. Quando Deus nos criou, Ele nos deu o livre-arbítrio. E quando Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele dá para nós a capacidade de tomar a decisão, não é? De escolher entre o bem e o mal. Deus respeita. Porém, Deus não nos deixa entregues ao mal. O tempo todo Deus insiste conosco, seja com profetas, seja com anunciadores, na nossa realidade hoje, com padres, com músicas, com canções. Deus insiste conosco o tempo todo, dando para nós uma palavra, dizendo: hoje é o tempo que se começa uma mudança, uma transformação. Porém, o povo, como naquela época, o povo não quis ouvir, o povo se afastou, o povo deixou. Eu não quero saber. Então Deus os deixou à mercê da sua escolha. Quando Deus nos deixa à mercê da nossa escolha, não é porque Deus desistiu de nós, mas Deus está tomando um grande ato de misericórdia. Sabe por quê? Porque tem tipos de pessoa, tem tipos de filhos, tem tipos de coração que só consegue viver um processo de transformação, infelizmente, quando chega o tempo da dor. A palavra de Deus é sempre nos direcionando para não ir para a dor, não ir para o erro, mas cabeças duras que somos, coração endurecido que temos, a gente vai, né? E quando percebe, a dor, o sofrimento chegou, e nós precisaremos passar pela consequência da nossa escolha. Não porque Deus nos abandona, mas porque fizemos a nossa escolha, porque nos afastamos dele. E foi o que aconteceu aqui. Deus entregou a eles a própria escolha. Então o que aconteceu? O exílio. Veio as pessoas e entraram na casa, destruíram, queimaram o templo, acabaram com aquilo que eles construíram a vida toda, e aí eles foram levados para o exílio. Mas o exílio, aquele povo que pelo sofrimento teve que aprender, fez memória de Deus. Na nossa terra, em Jerusalém, Deus não abandonava a gente. Lá em casa, nos dias como hoje, dia do Yom Kippur, por exemplo, o dia da grande purificação, neste dia Deus perdoava os nossos pecados, mas hoje não podemos nem fazer um ato de perdão. O povo, no meio do sofrimento, foi fazendo memória. É por isso que o salmo de hoje, vocês viram? Que se prenda a minha língua, o céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esqueci. Por que é que nós só lembramos das coisas boas que aconteceram conosco, nos culpando quando a gente está no sofrimento? A gente se reclama, e naquele tempo que era bom, e pois é, exatamente o que acontece com o povo. Quando eles foram para o exílio, eles lembraram de como era bom, mas reconheceram o seu erro. Ah, Deus, se pudéssemos voltar e recomeçar e reconstruir. E é exatamente o que a misericórdia de Deus faz. A misericórdia coloca cada um no seu devido lugar. Então o que acontece com a misericórdia de Deus? Deus levanta Ciro e Deus chama o povo para voltar. E é bonito quando Ciro diz assim: quem são aqueles que eram da terra, do grande templo? Voltem, se coloquem a caminho, é tempo de reconstruir. Quando Deus derrama a sua misericórdia, Ele não deixa a obra pela metade,
mas é verdade que Ele deseja nos ajudar no processo de mudança, mas precisa do passo nosso, precisa da atitude nossa. Qual atitude? A que o Evangelho diz: vai para a luz, traz à tona, mostra a verdade. Porque se ficar dizendo não, depois, não, outro dia a gente conversa, outro dia a gente muda, as trevas corrompem e faz a gente não prosseguir. Então Deus sempre suscita a oportunidade nova. Deus sempre dá a oportunidade nova para retornarmos à luz. É por isso que hoje o Padre usa róseo, porque essa é a boa notícia. A boa notícia para nós no tempo da conversão, no tempo da quaresma, de que Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou sozinhos. Ele estende a sua misericórdia e quer transformar o nosso passo, transformar a nossa vida, nos ajudar a recomeçar. É lógico que todo recomeço exige transformação. Não vai ser tudo do jeito que era, mas vai exigir esforço e mudança. É por isso que a luz vem para expor o erro. É por isso que estar diante de Jesus exige deixar que a luz dele possa, né? Lembra aquela canção, né? Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Ela precisa entrar, porque à medida que ela entra, ela mostra onde está sujo. Agora, a decisão é sua e minha de permanecer no erro, porque a boa notícia é: Jesus Deus deu seu Filho amado para morrer a nossa morte, e Ele quer dar para nós a oportunidade de novo começo. A decisão de ficar na morte é nossa, porque Deus não nos chamou para a morte, Deus não nos chamou para o erro, Deus nos chamou para a vida. Amém? Ixi, vocês estão tristinhos. Amém? Amém. Essa é a boa nova. Por amor de Deus, não reage à boa nova com tristeza não, mas com disposição, né? É que talvez a boa nova exige, não é? Exige mesmo esse processo de olhar, deixar a luz iluminar e tomar nova postura. Encerro dizendo aquilo que está na segunda leitura: não é mérito. Não é mérito. Um pode, outro não pode. Não é mérito, é graça. E a graça é de graça. Deus dá de graça. Mas é preciso que eu e você tome posse dessa graça. Eu e você aceite essa graça e diga: não é para mim, eu quero sim. Eu quero aproveitar o tempo da quaresma. Eu quero aproveitar esse tempo de hoje e reconstruir o tempo da minha vida. Que o Espírito Santo nos ajude, então, neste dia de alegria, a entender que não estamos sós, não estamos à mercê dos nossos erros, mas a misericórdia de Deus nos visita, nos salva e nos dá a oportunidade de recomeço. Basta não fugir, mas permanecer diante de Deus e tomar a decisão de, na medida que é iluminado, deixar que aquilo que não é bom seja transformado pela misericórdia de Deus e pela minha decisão. Que o Espírito Santo nos ajude. Amém.